Senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir desse momento passaremos ao ato solene em homenagem ao atirador do tiro de guerra de Jacareí, nos termos do decreto legislativo número 292, de 16/7/2009. Assim peço ao cerimonial da Casa que desempenhe o protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradecemos a presença aqui de todos vocês ao ato solene em homenagem aos atiradores do tiro de guerra aqui de Jacareí. Agradecemos aqui a presença do senhor Rafael Júlio, nosso secretário municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, que hoje representa aqui o nosso prefeito, Celso Florencio. Agradecemos também a presença do senhor primeiro sargento Wellington Nascimento, chefe de instrução aqui do tiro de guerra 02051. Senhoras e senhores, o decreto de hoje trata-se do 292 de 2009, de autoria do vereador à época Diobel da Diddles, que instituiu aqui a homenagem ao atirador do tiro de guerra em Jacareí. De acordo com este decreto, o ato solene ele deve ser realizado em novembro, quando são feitas homenagens especiais aos atiradores que se destacaram aqui no exercício de suas atividades durante o ano. A escolha dos atiradores é feita por indicação do próprio tiro de guerra de Jacareí. Para conhecermos um pouco melhor os homenageados deste dia, vamos assistir a um vídeo produzido aqui pela TV Câmara Jacareí. É uma experiência boa, né? Onde a gente pode adquirir mais atributos, como mais conhecimentos de como se virar em diversos tipos de situações. Experiência muito enriquecedora, podemos dizer assim, onde eu adquiri muitos atributos, até mesmo do que eu já trouxe de casa, podendo aperfeiçoar ainda mais, como a dedicação, o esforço e a lealdade. Tem algumas que eu gostei bastante, tem 3, que foi os campos, onde a gente testava a nossa resistência, se a gente aguentava diversos tipos de situações. Teve a instrução de tiro e também o dia 7 de setembro, onde foi o desfile. É uma grande honra, né? Depois de um longo ano, com diversas situações, poder ser homenageado. A experiência está sendo muito boa, porque é uma experiência que nem todo mundo consegue participar, né? Entrou só 50 e para mim está sendo muito bom. Eu me surpreendi, achei que ia ser ruim, mas eu acabei gostando. Fiz coisas que eu não achei que ia fazer, por exemplo, a marcha de 10, 12, 18 quilômetros. Também a gente acaba aprimorando e desenvolvendo habilidades aqui, como a conectividade, comprometimento com o horário e essas coisas. Acho que o dia que a gente foi atirar com o Mosquefal e o IA-2, que é armamento do exército hoje em dia. Foi legal. Me sinto feliz e honrado, porque também não é todo mundo que consegue uma homenagem dessa, né, na Câmara. Então, acho que é importante para a população também saber do tiro de guerra, como é que é, e é isso. A experiência de tiro de guerra, eu achei ela muito boa, porque quando começou o ano, eu cheguei em um cargo de comandante. Então, somos 50 e os 50 repartidos em 3 grupos. Então, eu sou o comandante do 3º. Então, isso atribui bastante responsabilidade e entre outros atributos. Entre atividades, teve várias, assim, ao decorrer do ano, como 2 campos, um do curso de formação de cabo, outro entre todos ali o campo, marchas. O 7 de setembro em si foi muito importante também. Eu me sinto bastante lisonjeado, porque vai ser uma homenagem bastante importante, bastante gratificante para mim, porque, bom, ser militar no ano de 2025 não vai ser todo mundo que vai ter essa oportunidade no ano. Então, vou ficar bastante feliz com essa homenagem. No momento a gente acha que vai ser tudo muito ruim, né? Que vai passar sufoco, não sei o que, não sei o que lá. Mas agora, passando todo um ano inteiro aqui, a gente percebe que não é nada disso, né? É uma, que nem o sargento fala, é uma experiência ímpar que a gente tem, desenvolve com certeza disciplina,
A gente passa por, sim, umas e outras dificuldades e acaba desenvolvendo como ser humano, ainda mais nessa fase que a gente está da vida, né? Teve um momento que foi, eu sou monitor do CFC, quando a gente estava fazendo o retorno do campo que a gente faz obrigatório, que a gente voltou de 5 tom. E nesse momento da volta, todos nós estávamos, a gente estava junto e cantando canções militares no retorno. E é um momento que tava todo mundo junto, tava todo mundo, sabe, em união ali. Como civil, a gente nunca imaginaria que estaria recebendo uma homenagem dessa, né? E, que nem eu falei já, é uma experiência única, ímpar, né? Que a gente fica muito grato de receber, né? Foi melhor do que eu esperava, eu não era voluntário, não queria servir, achei que ia ser muito pior. Óbvio, tem alguns contratempos em questão de trabalho, fica um pouco puxado, mas no geral foi bem tranquilo. A instrução de disparo dos tiros foi a mais marcante, assim, que é uma coisa que eu já tinha vontade de fazer antes de estar servindo, aí calhou que teve a oportunidade de estar no tiro de guerra, então foi bem legal. É legal ter esse conhecimento, a gente passa o ano todo aqui ralando, sargento, instruções boas também, e é legal ter essa homenagem no final do ano. A minha experiência foi bem transformadora. Eu acredito que no começo do ano eu entrei com uma mentalidade assim bem de um adolescente que está realmente saindo da escola e entrando na faculdade, começando uma vida adulta. E agora no final do ano eu sinto que essa formação, né, do tiro de guerra foi excepcional para o meu futuro e para eu desenvolver o meu caráter e saber como eu quero agir daqui para frente. O que mais me marcou esse ano foi o recebimento do braçal de monitor, que aí foi realmente a separação dos atiradores para os monitores, né? Que aqui vai sair cabo para quem continua sendo soldado após o liberamento, né? A liberação. Eu me sinto assim bem contente, porque eu quero seguir carreira, então eu sinto que é uma de muitas, né? A primeira, e eu sinto que isso deve ser uma coisa que realmente deve acontecer, deve se manter, porque o tiro de guerra merece tanto quanto outras unidades receber o incentivo necessário. É um pouco cansativo, mas é muito bom. Você aprende muitas coisas assim ao decorrer do ano. Eu me sinto honrado, né? Uma instituição milenar aqui do Jacareí. É muito feliz de ser homenageado lá. Experiência única, posso dizer. Não esperava vivenciar todos esses momentos que eu tive essa oportunidade de ter aqui no tiro de guerra 02051. A gente teve marchas, experiências militares e algumas palestras e também a oportunidade de conhecer figuras públicas, como o prefeito de Jacareí e também o secretário de Segurança, o Rafael. Em setembro, se eu não me engano, a gente plantou algumas árvores aqui na região, umas árvores nativas da região e também algumas árvores frutíferas. Fico lisonjeado, fico muito contente de ter essa oportunidade de ser homenageado e reconhecido pelos meus esforços aqui no terreno. O tiro de guerra me ensinou vários valores, como a hierarquia, a disciplina, a rusticidade, a coletividade. Muito grato nessa parte, porque como uma escola de civismo e cidadania, eu sei que o tiro de guerra me ajudou a me formar um cidadão melhor. Experiência única, acho que de suma importância. A gente tem muitas atividades, muitas instruções que acho que é de grande importância. Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi o campo básico não básico, de formação do CFC. Foi bem desafiador, muito frio mesmo, fome, e acho que foi uma experiência bem marcante. É uma grande honra receber essa homenagem, acho que todo o coletivo trabalhou muito para isso. E também gostaria de ressaltar bastante o serviço do nosso comandante, primeiro sargento Wellington. Acho que o serviço dele foi exemplar. O nosso prefeito, Celso Florencio, também, sempre apoiando a gente. E o secretário de Segurança, Rafael Júlio. Ele sempre está apoiando a gente aqui, sempre presente. Então eu acho interessante ressaltar o trabalho excelente deles. Minha experiência no tiro de guerra foi uma experiência muito boa, né? Acredito que isso forja muito o caráter de todos os jovens que entram, né? Eu penso muito no sentido que o ano obrigatório é de certa forma, muito desconfortável. Óbvio, todo mundo falar, e realmente muito desconfortável. Você acordar todo dia extremamente cedo para algo que você inicialmente não queria, é bem ruim. Mas, ao mesmo tempo, você cria um senso de responsabilidade, e quando você aprende a entregar o seu melhor
ainda mais é algo que é obrigatório e, de certa forma, você acaba não recebendo nada, né? Quem tinha movido a recompensa, você te forja uma cabeça que você fica, digamos que mais fácil para você entregar o seu melhor nas outras coisas, né? Então, nesse aspecto, eu acredito que forja muito bem. Você aprende muita coisa, óbvio, fora as experiências de sobrevivência, com tiro, né? E todas as outras coisas que só o TG, assim, a área militar consegue te proporcionar. Então, foi um ano de extremo aprendizado, um ano muito exaustivo, mas de extremo aprendizado. Né? Você consegue conciliar com o trabalho, isso tudo. Você aprende muita coisa, te forja bastante e potencializa aquilo que a gente sempre fala, né? Disciplina, rusticidade, todos esses aspectos aí que a gente consegue aplicar também na área civil, né? Um momento, assim, marcante, uma atividade marcante foi o campo. Quando a gente estava lá, a ideia do campo é realmente cansar, né? Cansa muito a parte física, mas o que a gente fala muito é a questão da moral. Então é mesmo cansado você manter a moral lá. A gente sempre tem que, quando a gente vai se locomover no campo, né, de um lado para o outro, a gente sempre tem que estar vibrando, cantando alto, correndo, com mochila bem pesada. E quando a gente fala da moral, é a gente fazer isso com excelência, mesmo estando bem cansado. E um momento bem marcante, né, no último campo nosso foi quando a gente teve que subir uma montanha bem íngreme lá, cansamos pra caramba, claro, e a gente desceu e teve que subir de novo. Nisso todo mundo já baixou a moral demais, né? O pessoal ficou pra baixo. Mas quando a gente desceu de novo, a gente olhou um pro outro e levou a moral assim muito pra cima. Foi muito bom ver essa união, né? Então acho que foi um dos momentos mais marcantes que eu pude ver os atiradores em sua totalidade juntos, né? É muito bom porque, querendo, não é algo exclusivo, né? Não é todos que têm uma homenagem na Câmara. Então, acho que a de definição de uma palavra é gratidão. É gratificante você ter algo desse tipo, né? Senhoras e senhores, neste momento faremos a entrega dos diplomas, solicitamos à mesa diretora que venha à frente, convidamos também o nosso secretário Rafael Júlio e também o primeiro sargento Wellington Nascimento. Senhoras e senhores, chamaremos aqui os atiradores indicados e o critério de chamada é a ordem alfabética dos nomes.
Começamos então chamando aqui o monitor Alessandro da Silva Barbosa. Chamamos agora o monitor Arthur Antunes do Nascimento Pedro. Convidamos agora o monitor Bruno Maia Moreira dos Santos. Convidamos agora o monitor Caio Marinho Brito. E convidamos o monitor Eduardo Antônio Faria. Convidamos o também monitor Heitor Uo dos Santos. Chamamos agora o atirador Lucas Guilherme Bicudo João.
Convidamos o atirador Paulo José dos Santos. Convidamos agora o monitor Pedro Henrique de Oliveira Ribeiro. Convidamos o monitor Santiago Borges Pintor. E chamamos o monitor Vitor da Silva Arião. Senhoras e senhores, finalizamos este momento chamando aqui a senhora Kellen Lima, mãe do atirador Lucas Barros Lima Silva, que nos deixou repentinamente neste ano, mas que se destacou na sua breve, mas marcante passagem aqui pelo tiro de guerra de Jacareí.
Senhoras e senhores, em homenagem aos atiradores destaques, ouviremos agora a canção do Exército. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados, nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança, quando altiva fora a guerra, rebrilha a glória, cuja vitória, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que passe, e quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, se dermos por ela a vida, rebrilha a glória, cuja vitória, assim ao Brasil faremos, oferta igual de amor filial, e a de pátria salvaremos, rebrilha a glória, cuja vitória, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Senhoras e senhores, passamos agora para a fase dos discursos e convidamos aqui, primeiramente, o senhor Wellington Nascimento, primeiro sargento, chefe de instrução aqui do Tiro de Guerra de Jacareí. Sem problemas, obrigado. Antes de mais nada, mesmo antes dos cumprimentos e agradecimentos, eu gostaria de dizer que eu não sou um homem de palavras, literalmente eu sou um militar, eu sou um soldado. E em respeito a essa casa de leis, eu me dei o direito de rascunhar algumas palavras, então agora eu vou lê-las. Antes de mais nada, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de reconhecer e cumprimentar a mesa diretora, o nosso vereador Paulinho dos Esportes, presidente da Câmara e que dirige essa sessão solene, na figura do qual reconheço e cumprimento todos os demais ilustres vereadores e representantes do Legislativo, representantes dessa Casa de Lei aqui presente. Gostaria de reconhecer e cumprimentar o senhor Rafael Júlio, secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, que hoje representa aqui o excelentíssimo senhor prefeito Celso Florencio,
que inclusive é o diretor do tiro de guerra. Cumprimento também todos os demais presentes. Gostaria de cumprimentar e fazer bem-vindos todos os convidados, principalmente os atiradores do tiro de guerra 02051 e seus familiares. Ainda gostaria de reconhecer e agradecer o trabalho de todos os que possibilitaram que essa sessão acontecesse hoje. E por último, mas não menos importante, cumprimentar e agradecer a minha querida esposa, Vanessa Rosa Carvalho Nascimento, que está na audiência hoje, que me acompanha por toda uma vida. E, sem sombra de dúvidas, a senhora Sandra e ao senhor Eduardo, que são meus braços e pernas nas diversas atividades do tiro de guerra. As origens do TG 02051, em Jacareí, remontam ao ano de 1917, quando no dia 27 de julho foi criada a linha de tiro 411, e nesses 108 anos de atividades, formando reservistas para o Exército Brasileiro, o TG 02051 tem instado e instalado nos jovens que adentraram seus portões valores como disciplina, espírito de camaradagem, cooperação e responsabilidade, que irão levar de volta para a vida civil, como trabalhadores, professores, políticos e empresários. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E minha mãe, como uma pessoa de fé, sempre que eu tinha um desafio, ela olhava para mim e falava: filho, não tema, crê somente. Durante o processo de entrevista e seleção dos atiradores, né, é muito comum, às vezes, receber ligações que o meu filho está fazendo faculdade, mas que o meu filho ele trabalha, que o meu filho ele estuda, né, e os jovens passando algumas situações particulares para mim. E quando eu escutava esses jovens expondo seus desafios, dentre as muitas coisas que eu digo e dizia e disse, e vou continuar dizendo para esses jovens, olhando nos olhos deles, é algo que minha mãe me dizia: não tema, crê somente. O que eu poderia falar hoje para os nobres legisladores dessa Casa de Lei, para os homens que eu tenho o privilégio de ombrear diariamente no tiro de guerra 02051, principalmente para seus familiares. Nesses 20 anos de serviço, eu tive a oportunidade em conhecer o Brasil. Eu tive o privilégio de servir em várias regiões do Brasil e passando situações desafiadoras, tanto na parte operacional quanto na parte administrativa. Mas eu gostaria de dizer para vocês, atiradores do TG 02051, da turma de 2025, para os senhores pais e familiares que estão aqui hoje: os seus filhos são um exemplo de fé e superação para mim. Sem sombra de dúvidas, todos os atiradores do TG 02051, da turma de 2025, cumpriram com excelência tudo que foi requerido deles. E não eu apenas como chefe de instrução, mas o Exército Brasileiro, a pátria, agradece o tempo e o sacrifício de vocês. Vocês superaram desafios, né? Como alguns de vocês falaram nos vídeos, vocês passaram fome, é real, não é bravata. Vocês passaram frio, também não é bravata. Vocês tiveram a oportunidade de exercer e desenvolver atributos, e sem sombra de dúvidas trouxeram muitos atributos de casa, mas lá no tiro de guerra 02051, vocês desenvolveram atributos que levariam anos para desenvolver na vida civil, como principalmente liderança, espírito de corpo, companheirismo, rusticidade e principalmente foco. Eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, e a todos os senhores, a essa Casa de Leis, por essa homenagem que hoje está sendo prestada aos atiradores do tiro de guerra 02051. Desde que eu fui chamado como comandante, um grande desafio que tem sido para mim é quebrar alguns paradigmas.
né, alguns paradigmas e alguns estereótipos. Esses homens não são meninos. Eles são homens que estão prestando o serviço militar obrigatório ao Exército Brasileiro. Eles são agentes de segurança pública. Eles são o braço armado da pátria e, se um dia for necessário, forem chamados, com certeza eles atenderão esse chamado. Em Jacareí, né, esses jovens têm um papel fundamental, senhores legisladores, e eles precisam ser inseridos quando nós pensamos em segurança pública na cidade de Jacareí. Eles fazem parte da segurança pública, né? Eles têm um potencial de liderança e principalmente de atuação como agentes de segurança que precisa ser explorada, precisa ser melhor aproveitada. Tem sido, muito eles contribuem, mas eles podem mais, e as próximas turmas podem exigir isso delas, elas farão mais. Eu, como chefe de instrução, novamente, eu agradeço a Deus, agradeço, senhor presidente, a toda a Câmara, especialmente ao senhor e a todos os demais legisladores. Alguns temos o privilégio de sermos mais próximos, né, e recebê-los no tiro de guerra. Senhores legisladores, aqui vocês não têm 50 atiradores, vocês têm 50 famílias, 50 munícipes, 50 famílias, aproximadamente hoje num núcleo próximo, 610 cidadãos da cidade de Jacareí que têm a vida atrelada ao tiro de guerra. Convido vocês a participarem mais disso. O tiro de guerra está de portas abertas para os senhores e o tiro de guerra precisa do apoio e da participação do legislativo nas atividades do corrente ano, dos correntes anos. E principalmente vocês, os legisladores de Jacareí, são referenciais e exemplos para esses homens e famílias. Então eu convido a vocês, neste ano, no ano de 2026, no ano de 2027, enquanto exercerem esse nobre mandato, essa nobre função de legisladores, né, eu os convido a estarem conosco no tiro de guerra 02051. Senhor presidente, legisladores, senhor secretário, representando nosso excelentíssimo prefeito, muito obrigado. Senhoras e senhores, chamamos agora o secretário Rafael Júlio, que hoje representa aqui o nosso prefeito, Celso Florencio. Senhoras e senhores, bom dia. Eu quero, na pessoa da mãe do Lima, dar meus cumprimentos a todas as famílias aqui presentes. Quero, na pessoa da Maria Amélia, a nossa única vereadora mulher, cumprimentar o nosso legislativo. E eu queria direcionar as minhas primeiras palavras aqui aos meus amigos, atiradores do TG 02051, que estão se formando no ano de 2025. Literalmente, caminhamos juntos esse ano, né? Foi um ano bem desafiador, tenho certeza. Nos encontramos algumas vezes, partilhamos as experiências que vocês estavam tendo, partilhamos as minhas experiências de vida, e eu tenho certeza que eu aprendi muito com os senhores. Eu me recordo do primeiro dia que nos encontramos, que foi o início de tudo, onde vocês apresentam ali no tiro de guerra com as suas famílias, as autoridades do município, que vocês entram ali no recinto do tiro de guerra de calça jeans e camisa branca. Até brinquei com o Hélito que dos anos que eu tive a experiência de acompanhar esse dia, é um elogio para vocês. Foi a primeira vez que eu vi esse grupo, no primeiro dia, marchar mais ou menos, sargento. Vocês estavam de parabéns, ensaiaram muito bem naquele dia. Mas era um desafio, tinha todas surpresas a serem vindas aí durante o ano, e vocês, junto com as famílias, dava para ver naquele dia o receio de o que será que vai acontecer durante todo esse ano, né?
Muitos vêm nos pedir a possibilidade de serem dispensados, como o próprio sargento disse aqui, por várias condições, ou por estudo, ou por trabalho, mas eu tenho certeza e convicção que vocês carregam com vocês nesse ano de formação, experiência para as próximas missões de estudo, para as próximas missões de trabalho, como ser humanos, como possíveis servidores à pátria, que muitos vão continuar o serviço militar, outros como profissionais, aonde quer que vocês estejam. Eu quero só dizer para vocês que valeu a pena, e eu tenho certeza porque eu olho no olho de vocês e vejo que valeu. É claro que nas nossas caminhadas eu tinha um pouco mais de regalia, né, sargento? Eu não precisava carregar a mochila, nem entrar na água gelada, mas eu pude olhar para vocês e ver que vocês faziam com bastante louvor, competência, seriedade. E eu queria deixar aqui para vocês um recado, que é o ensinamento que eu tive com vocês nesse ano de 2025. Uma experiência que eu vou guardar para mim, que pode ser para muitos uma bobeira, mas é nas pequenas coisas que a gente encontra, às vezes, as respostas até mesmo de Deus para a vida da gente. Na vez que nós estávamos na nossa caminhada de 12 quilômetros, que foi uma pequena caminhada de fato, teve uma experiência onde nós subimos um morro e paramos lá no topo do morro e eu olhava para vocês assim. Eu lembro que na subida eu empurrava alguns, porque estava complicado, né? Por incrível que pareça, hoje é meu vizinho. A gente empurrou, e ali um ajudando o outro, e o interessante era que a filosofia é que ninguém ficava para trás, Só que nós sentamos lá no topo do morro, estava amanhecendo, e o sargento pegou uma cabeça, um crânio de um boi, e ele chamou, eu esqueci o nome do atirador, seu nome é você mesmo, o Ferraz, e disse assim para o Ferraz: Ferraz, vem aqui, meu filho, leve isso aqui como lembrança desse dia. E eu vou ser sincero para vocês, quando eu vi ele fazendo isso, eu fiquei imaginando o Ferraz caminhando o restante do dia inteiro segurando aquela cabeça de boi, voltando para o tiro de guerra, carregando essa cabeça de boi. Mas eu falei, ele não vai fazer isso. Ele fez. E quando a gente chegou lá no tiro de guerra, ele estava com a cabeça de boi na mão. E eu disse: você trouxe? Trouxe. Missão dada é missão cumprida. Porque o sargento disse para ele: leve isso como uma lembrança desse dia. Isso para mim foi muito significativo, porque ele poderia ele poderia ter dado um migué. Ele poderia ter falado: caiu no meio do caminho, eu amarrei na minha bolsa. Mas não, ele segurou no crânio do boi e andou pelo menos mais uns 70% da caminhada com aquilo. Isso para mim foi um aprendizado. Mais ainda reforçar que missão dada é missão cumprida. E vocês levam isso como um aprendizado, que para a vida de vocês, aquilo que for colocado para vocês, com certeza vocês farão com excelência. Termino minha fala dizendo aos pais, aos familiares, à mãe do Lima, o Lima, nosso eterno atirador, e a vocês que voltam para casa nesse último ano de formação, junto com esses homens formados pelo tiro de guerra. Muito obrigado por vocês confiarem em nós, confiarem na Prefeitura, confiarem na Secretaria de Segurança, confiarem no Exército Brasileiro, em deixarem os seus filhos conosco, para que a gente possa formá-los numa escola de civismo e cidadania, e que eles retornem para casa nesse último ano de formação, melhores do que vieram para nós. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, sargento, por toda a dedicação. Já é um amigo já pessoal nosso, nos falamos quase todos os dias, de preferência das 4 horas da manhã até umas 6, porque quando ele acorda, ele me acorda também com as mensagens dele. Mas ele tem toda essa liberdade, porque é o trabalho conjunto que faz o resultado que a gente consegue. Muito obrigado, Eduardo, que se dedica aí a mais de uns 15 anos, Eduardo. O Eduardo não pode falar a idade. O Eduardo parece ter 20 de idade, né? Jovem, esbelto. Mas o Eduardo se dedica aí no tiro de guerra como servidor da Prefeitura há muitos anos. Muito obrigado pela sua dedicação, Eduardo. Você é um atirador nato ali. Eu diria que você já é um cabo, né? Ou mais. Cabo velho. Você é nosso braço forte lá. Sem você eu tenho certeza que seria mais difícil.
A Sandra, que chegou agora para completar o time, mas já chegou com gás, com bastante vontade, já fazendo a diferença, já ajudando o sargento naquilo que precisa. Sandra, seja bem-vinda e que vida longa para você no tiro de guerra. Deus abençoe. Espero te encontrar depois de muitos anos como o Eduardo no tiro de guerra. A esposa do sargento, que eu tenho certeza que é bíblico, né, sargento? A mulher, ela está sobre a missão, né? E estar sobre a missão é ajudar o marido na sua missão. E eu vejo que o senhor só consegue cumprir a sua missão porque, graças a Deus, o senhor tem aí uma esposa que intercede pelo senhor na sua missão. E eu também, graças a Deus, tenho isso em casa. E é por isso que, com muito louvor, eu consigo também cumprir a minha missão. Tenham um bom dia, Deus abençoe vocês. E que ainda falta pouco, mas vocês ainda precisam acordar alguns dias cedo, né, para poder finalizar esse ano de formação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos agora o chefe de turma, monitor Heitor Vu dos Santos, que falará em nome de todos os homenageados deste dia. Primeiramente, queria começar falando um bom dia para todo mundo, para todos os senhores que estão aqui presentes hoje, para todas as autoridades, principalmente para o Rafael, que sempre está com a gente acompanhando nas marchas, nas nossas empreitadas lá, né, do sargento. E basicamente hoje é um dia da gente comemorar tudo que a gente viveu no ano, da gente celebrar de todos os momentos que nós passamos juntos, das amizades que a gente fez no tiro de guerra, que muito provavelmente vão durar para o resto da vida, eu espero que durem, porque são amizades reais, e por mais que tenham conflitos, tenham momentos de impasse, nós sempre acabamos ficando juntos no final, e sempre um dando sangue pelo outro, independente da situação, do momento, do que está acontecendo. Mas no meio disso tudo, de todo esse povão que está aí com a gente no começo do ano, a pessoa que mais merece reconhecimento é o sargento, que no meio das lições duras dele, dos puxões de orelha, sempre tem razão, sempre está certo, e tem motivo para fazer tudo o que faz. Sempre está guiando, corrigindo, incentivando, sempre buscando o melhor de nós, e a gente às vezes pode não reconhecer, pode achar ruim dele vir, dele gritar, dele cobrar, dele reclamar do coturno, mas tudo tem um motivo, é tudo pra gente aprender e seguir cada dia melhor. Eu escrevi um textinho para ler pro senhor, sargento. O senhor não foi apenas nosso instrutor, foi um líder, um espelho e uma inspiração. Cada palavra sua, cada exigência, cada ensinamento formaram em nós o caráter e a disciplina que vamos levar para a vida toda. O senhor é, sem dúvida, o maior exemplo de compromisso e dedicação que tivemos nesse ano. Fiz um textinho também pro Lima, um atirador que acabou deixando a gente esse ano. Eu deixo uma lembrança muito especial. Nesse ano perdemos um irmão de farda, o atirador 31 Lima, que partiu cedo demais em um acidente. Mas para todos nós, ele será sempre o eterno 31. Seu espírito, sua alegria e seu companheirismo seguem vivos em cada formação, em cada passo que damos como turma. Hoje saímos daqui diferentes, mais maduros, mais conscientes e mais orgulhosos de ter servido a nossa pátria. Levamos no peito o brasão do Exército, mas no coração a lembrança de cada passo dado nessa jornada. Em nome da turma dos atiradores de 2025 do TG 02051, eu agradeço
a todos por tornarem esse momento possível, pelo convite de eu poder vir aqui falar um pouquinho do que aconteceu nesse ano, e principalmente para o sargento, por acreditar, orientar e transformar cada um de nós. Muito obrigado. Brasil! Senhoras e senhores, convidamos agora a senhora Kellen Lima, mãe de Lucas Barros Lima da Silva. Bom dia a todos. É um momento difícil para mim, mas eu quero agradecer, em especial a Deus, pela oportunidade de poder estar aqui representando o meu filho. Agradecer a essa casa, a todos. Agradecer ao sargento, que sempre esteve do meu lado. Agradecer minha família, meus amigos, minha bispa Michele, que sempre me deu apoio. E dizer que é uma honra para mim representar o meu filho. O meu filho, se ele estivesse aqui, ele estaria assim, com muita alegria, porque tudo que ele fazia era com louvor, era para engrandecer, não só ele, mas o nome de Deus, que é o nome que a gente carrega. Como eu disse, na porta da Santa Casa, e eu continuo afirmando, se Deus levantasse o meu filho, ele continuaria sendo Deus, mas se ele levasse, ele continua sendo Deus, porque eu não amo a Deus pelas coisas que Ele faz. Eu amo Deus por quem Ele é. E isso eu ensinei para os meus filhos. Então eu sou muito grata por todos que estão do meu lado, têm me acompanhado. São dias difíceis. Peço perdão que na hora do hino eu não resisti ao choro, porque o meu filho, ele ensaiava o hino dentro de casa. E quando esses meninos começaram a cantar o hino, eu escutei a voz do Lucas no meu ouvido. Então, para mim, foi muito difícil. Mas eu sigo, cada dia, com a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Faço parte de uma igreja evangélica, Sarsa, onde sou ministrada pelo Bispo Neito e Bispa Michele, e eles têm me ajudado. E, como eu disse, a minha família. Quero deixar aqui uma palavra que tem sido o meu alicerce. Apóstolo Paulo, em Romanos 8:35, ele vai dizer: o que nos separará do amor de Deus? A angústia, a tribulação, a fome, a morte. E eu posso garantir a cada um de vocês que nada me separa do amor de Deus. O meu filho era um servo do Senhor. O meu filho fazia tudo com excelência, porque assim foi ensinado. E assim eu sigo a minha vida, agradecendo a Deus, honrando o nome dEle e dizendo que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite e obrigada a Deus. Senhoras e senhores, pedimos que todos aqui permaneçam no plenário para que possamos fazer as fotos e também entrevistas oficiais. Em seguida, será liberada a entrada para as fotos particulares. Com a palavra agora, o presidente desta casa, vereador Paulinho do Esporte, que fará o encerramento desta solenidade. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero dar os parabéns a todos os atiradores. É uma alegria imensa, tenho certeza que vocês estão muito alegres com este acontecimento. A gente sabe da luta de vocês, do dia a dia, acordar cedo, estar lá todos os dias, né? E a gente lembra, desde o começo, quero agradecer o sargento Wellington,
o Rafael Júlio, que é os que mais acompanham vocês, né? Mas quero deixar aqui o carinho total de todos os vereadores, o apoio de todos os vereadores, em todos os sentidos. Nós vereadores aqui, passamos todo final de ano, começo de ano, muitos pais, muitas mães vêm aqui pedir para dispensar o filho do tiro de guerra. Isso acontece com todos os vereadores. E a gente sabe da importância que é vocês estarem lá. Muitos falam, é um ano perdido. Não é um ano perdido, é um ano ganho. É um ano ganho com muito aprendizado, muita disciplina. Pode ter certeza que vários de vocês aí não tinham a disciplina que tem hoje. O aprendizado que vocês tiveram. Como o Rafael Júlio falou, chegaram lá no primeiro dia com calça jeans e camiseta branca. Não sabia nem marchar direito. E a gente viu no desfile de 7 de setembro a grande mudança. Tudo coordenação, tudo certinho. O trabalho que vocês fizeram, muito bacana, um desfile impecável. Por aí dá para ver a dedicação de vocês. Eu não tive o privilégio de servir o tiro de guerra, mas eu fico contente e admiro todos vocês que fazem parte desse grupo. Vocês não sabem, né? Mas a gente trabalha aqui em prol da cidade, mas vocês também. Vocês se dedicam para a nossa cidade. Vocês não são apenas um soldado, vocês são os agentes para ajudar a cuidar da população de Jacareí. Então, a gente fica muito contente por vocês. Estaremos aqui sempre de portas abertas. E acertei com o sargento já. Semana que vem eu estarei lá para a gente poder conversar um pouquinho. Que eu acho que, como o sargento falou, a presença de um vereador para poder transmitir o que ele passou, o que ele passa, um pouquinho da experiência, do aprendizado de vida que nós tivemos, transmitir para vocês. Tá? Então, estarei lá semana que vem para a gente trocar uma ideia, conversar, tirar dúvidas, que isso também é muito importante. Tá bom? Então, quero agradecer a todos, a presença de todos os familiares, todos aqueles que trabalharam direta e indiretamente por vocês. Eduardo, que eu conheço, Eduardo desde moleque lá, a Sandra, que chegou agora também lá no tiro de guerra, para dar o respaldo e o apoio para vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Essa casa e todos os vereadores estão à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. E suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos tirar as fotos oficiais.